Eu vou dividir essa fala em 2 tópicos. Primeiro eu vou comentar um pouco sobre alguns riscos e obstáculos que os estudantes de direito encontrarão pelo caminho, e depois eu vou finalizar já enfrentando exatamente a pergunta que é o tema dessa fala: por que estudar direito? Bem, direito é um curso que oferece boas opções, mas contempla algumas dificuldades. Eu vou comentar brevemente sobre algumas delas. Primeiro, é uma área que lida com pessoas. Essas relações com clientes, com colegas de profissão, de trabalho, podem ser um tanto complicadas. Eu vou tentar trazer aqui algumas dicas que eu considero que podem ser úteis. E aí, como boa professora, vou começar com uma citação. Marco Aurélio foi um imperador romano dos mais sábios que já existiram na humanidade. Ele escreveu um livro, um diário, que foi transformado em livro, chamado Meditações. E nesse livro, no capítulo 2, ele começa dizendo assim: previne a ti mesmo ao amanhecer. Vou encontrar um intrometido, um mal agradecido, um insolente, um astucioso, um invejoso, um avaro. E por que ele dizia isso? Porque é irreal esperar que todas as pessoas sejam boas, ou que todas nos tratem como nós julgamos merecer. Nós vamos encontrar pessoas difíceis no nosso caminho, isso é um fato. Nós não podemos nos surpreender com as falhas das pessoas. A professora Lucilena Galvão, que estará conosco no nosso painel de abertura da segunda semana jurídica da UAB, faz uma reflexão muito interessante em relação a isso. Ela diz o seguinte: se uma pessoa tem uma deficiência física, por exemplo, uma deficiência visual, ela não escolhe quem ela enxerga e quem ela não enxerga. Ela não consegue enxergar a ninguém. Os defeitos morais se projetam na vida das pessoas da mesma maneira. Portanto, não personalizem os erros das pessoas. Não fiquem sofrendo ou pensando, ai, mas por que será que ele fez isso comigo? Eu sou tão legal, eu não mereço isso. A pessoa não agiu assim com você, ela agiu assim porque ela é assim. Então, deixem o erro com quem o cometeu e sigam o seu caminho. E se você sabe que uma pessoa agiu de uma maneira desonesta em relação a outra pessoa, não se iluda. Pessoas más são capazes de tudo, até fazerem coisas boas. Caráter não é um casaco que você veste e tira conforme a ocasião. Ou a pessoa tem ou ela não tem. Se ela agiu de uma forma desonesta com outra pessoa, mas com você ela é boazinha, é porque algo você tem a oferecer a ela. Não se iluda, não é bondade, é interesse. Fique atento. Você não pode se permitir ser surpreendido se a pessoa já mostrou quem ela é. Mas o que fazer se alguém for rude, injusto ou cruel com você? A melhor forma de tirar pessoas ruins de perto de nós é não nos parecermos com eles. Se um cachorro late para você, você não late de volta. Se alguém foi desonesto com você, se mantenha íntegro. Continue sendo quem você é. Eu estou dizendo essas coisas para que vocês possam lembrar-se de serem quem são quando as coisas derem errado. E elas dão. Apesar de qualquer coisa, sigam sendo pessoas dignas. Vocês jamais irão se arrepender de ser uma pessoa honesta. Acreditem nisso. O segundo risco que o curso de Direito oferece é o fato de que o curso irá lhe oportunizar um acesso a muito conhecimento, e isso pode tornar algumas pessoas prepotentes e arrogantes. Tenham cuidado com isso. Lembrem-se que existem saberes e que todos os saberes importam. O conhecimento é como uma montanha. Quanto mais você sobe, mais longe você enxerga e maior é a sua percepção do quanto você não sabe. Isso precisa lhe tornar uma pessoa humilde. Não se sintam envergonhados por dizer que não sabem alguma coisa. Guardem essa frase. Só a ignorância é infinita, o conhecimento é limitado. Nós sabemos algumas coisas, mas jamais saberemos todas as coisas. Então não se ocupem em se comportar como se tivessem obrigação de saber. Mário Sérgio Cortella diz:
O conhecimento serve para encantar, não para humilhar as pessoas. E é mais um jabá da nossa semana jurídica. Mas essa lição é fundamental. E para finalizar essa primeira parte, o conhecimento que você adquire em um curso de direito pode e irá abrir diversos caminhos. Qual escolher? Lembrando que o conhecimento é como uma vela, ele serve para iluminar, mas também, se utilizado de forma irresponsável, pode incendiar uma casa. Então, como não cair nas tentações de usar esse conhecimento para fins desonrosos? Acreditem, essas portas também irão se abrir. Em situações como essas, vocês poderão se sentir tentados a se enganar e dizer: ai, mas essa proposta é tão boa, eu mereço ter uma vida confortável, eu quero ter um status social reconhecido, invejado, eu quero esse carro incrível. Se isso acontecer, guardem essa frase: tudo aquilo que nós podemos colocar diante do nosso coração e não sentir vergonha é o certo. Se você escolher alimentar a sua vaidade, você irá atrair o seu coração. O nosso coração, esse conceito metafísico, também é esse órgão que fica no centro do nosso corpo, ele simboliza o centro da nossa vida. É importante ouvir o nosso coração, porque ele é sábio. Então, apesar do que possam oferecer a vocês, do quão interessantes possam ser esses descaminhos, mantenham-se firmes em seus princípios. Tem uma frase maravilhosa de Epicteto que diz assim: proteja a sua verdade e ela o protegerá do mundo. Vocês com certeza verão pessoas desonestas correndo na frente, ganhando, vencendo, e vocês poderão ter a percepção de que são bobos porque se mantiveram firmes nos seus ideais. Não se abalem. Acreditem em vocês, no caminho que vocês escolheram e sigam com determinação, perseverança e coragem. Há uma pesquisa que foi feita a partir da história de vida de grandes gênios da humanidade. Cerca de 70% deles não foram famosos ou reconhecidos por seus contemporâneos enquanto estavam vivos. Nietzsche não conseguia fechar turma porque não tinha alunos interessados em ouvi-lo. Van Gogh vendeu 3 quadros enquanto estava vivo. Leonardo da Vinci foi reconhecido, mas não foi rico. Em algumas obras deles encontraram continhas assim, do tipo, né, temos alguma coisa em comum com Leonardo da Vinci, é muito legal isso. Essas pessoas incríveis, eles seguiram porque acreditavam naquilo que faziam, apesar dos outros. Com certeza existiram críticos, pessoas mais ricas, mais famosas, que se achavam mais espertas, mas ninguém lembra dos críticos de Nietzsche, de Da Vinci ou de qualquer outro. A história eterniza aqueles que não desistem e que agem de forma autêntica. As nossas motivações ficam impressas no que nós realizamos. Aquilo que é feito com o coração persegue a eternidade, porque é verdadeiro. Confiem e fortaleçam o que vocês têm de melhor. Se cerquem de amigos verdadeiros que possam avisar quando vocês estiverem errados. Um amigo nunca irá afagar os seus erros, só os bajuladores fazem isso. Fiquem atentos. E depois dessas reflexões, eu vou me encaminhar para a conclusão, contando uma historinha curtinha, que é uma curiosidade histórica, sobre como surgiu o termo maratona. Não sei se vocês conhecem, mas, segundo a lenda, os atenienses e persas travaram uma guerra, uma batalha que ocorreu na cidade de Maratona. E os persas, antes de iniciarem o confronto, juraram que, se vencessem, invadiriam Atenas e acabariam com a cidade, estuprariam as mulheres, matariam as crianças, fariam um terror. E os atenienses, então, combinaram que, caso não houvesse notícias da batalha dentro de 24 horas, as mulheres deveriam matar os seus filhos e depois cometer suicídio, para proteger a cidade. Felizmente, Atenas venceu a guerra, mas tão importante quanto vencer era avisar as mulheres a tempo antes das 24 horas. Então, o comandante escalou o seu melhor corredor, o Feidípedes, que percorreu 40 quilômetros de distância até chegar a Atenas, de Maratona a Atenas. O desgaste foi tão grande que, ao chegar, a única coisa que ele conseguiu fazer foi dizer: vencemos a batalha, e caiu morto.
E eu gosto dessa história, por mais trágica e terrível que ela seja, porque eu entendo que cada um de nós tem essa palavra a dizer. Tem alguma coisa de útil e importante que todos nós viemos fazer aqui. Feidípides com certeza não tinha treinado para correr esses 40 quilômetros, tanto que ele acabou falecendo. Mas ele conseguiu, porque ele sabia a importância do que ele estava fazendo. E aqui nós chegamos nesse ponto central. A pergunta que vocês precisam se fazer é: por que vocês estão cursando direito? Qual o significado disso na vida de vocês? Vocês precisam ter isso muito claro para que vocês consigam lidar com esses obstáculos e armadilhas que vocês vão enfrentar no caminho. E depois que vocês atribuírem valor ao que vocês estão fazendo, vocês precisam se perguntar como estão vivendo essa experiência. De fato, vocês estão se propondo a ouvir e refletir, a estudar, a se dedicar ao processo de aprendizagem, ou vocês estão mantrando aí um Zeca Pagodinho? Não vou fazer as vezes do Dr. Davanzo e cantar, mas deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu quero, nesse ponto, propor uma reflexão que talvez os ajude a identificar algumas posturas que não colaboram com a realização desse sonho, dessa meta, desse objetivo de vida que vocês buscam ao estudar direito. Todos os dias, quando vocês entrarem na sala virtual agora, existe a opção, né? Vocês podem acompanhar a aula ou só se logar e deixar lá a professora falando sozinha. Quando vocês sentirem essa preguiça, essa vontade de ficar ali paradinho, fazendo altos nadas, né? Lembrem-se, para ficar só descansando, parados, fazendo zero esforço, já existem as pedras no mundo. E elas ensinam que elas não saem do lugar. Aí vocês vão me dizer, mas sabe o que que é? Nossa, Adriana, a professora é muito chata, ela ensina controle de condicionalidade, não tem a menor condição, é muito complicado. O problema é ela, não sou eu. Pois eu digo a vocês, para crescer só se houver as condições ideais de clima, tempo, protegido de todos os perigos e ameaças, já existem as plantas. E a maioria das plantinhas nos ensinam que depender dos outros nos fragiliza e nos torna vulneráveis. E aí vocês poderão me dizer, mas não é todo dia. Tem alguns dias que existem algumas coisas muito legais para fazer. Poxa, eu quero sair, quero namorar, quero ver uma live, quero ir na academia, vou fazer um tratamento no cabelo, alguma coisa assim. Não é todo dia que eu dou mancada, é só de vez em quando. Pois eu digo a vocês, para ficar seguindo os seus instintos, curtindo os prazeres da vida, se preocupando com quem é bonito, com quem é mais forte e tal, já existem os animais. E eles nos ensinam que ter uma vida focada apenas em preocupações básicas e elementares, como descansar, se alimentar, seguir os seus instintos, é algo que mantém todos iguais. Você é igual ao resto do bando, é só mais um. Então, a única maneira de realizar esse projeto de vida é agindo como um ser humano. O único ser nesse planeta que pode criar coisas, que tem condições de transformar o mundo. Só nós, seres humanos, temos a capacidade de pensar em coisas que nos transcendem, que vão além de nós, que podem se projetar através do tempo por gerações e gerações. Nós somos os ancestrais daqueles que virão. Nós temos responsabilidade com o futuro. O mundo nos entregou esse tanto de conhecimento que foi amealhado ao longo de séculos, e cabe a nós, a cada um de nós, contribuir com as nossas reflexões e os nossos estudos para ampliar esse conhecimento e deixar um legado para aqueles que vierem depois de nós. Quando vocês acordarem e ficarem naquele dilema, se eu some logo ou assisto a aula, lembrem-se que vocês estão fazendo parte de uma maratona e que vocês têm algo importante a entregar adiante e que depende de vocês. Nós estamos aqui uns pelos outros, todos nós somos como uma nota na sinfonia da vida, e se nós não fizermos a nossa parte, a melodia ficará incompleta. Essa resposta que você encontrou dentro de si, por que você estuda direito, é a chave que você precisa saber para entender como você irá contribuir com a música da vida. Ao encontrar essa resposta, não se distraiam no caminho. Eu espero que essas dicas que eu tenha trazido em algum momento possam ser úteis para vocês. Eu vou finalizar a minha fala
fazendo uma afirmação muito categórica, e eu quero pedir humildemente que vocês guardem isso no coração de vocês, porque é muito sincero. Há muitas coisas importantes esperando para serem impressas na história do mundo através da vida de cada um de vocês. Tenham confiança na diferença que vocês podem e devem fazer no mundo. Vivam a vida com coragem, honestidade, dignidade e afeto. Vale a pena ser assim. E como boa advogada que sou, obviamente que eu tenho provas. E elas estão sentadas aqui, nos assistindo, e em outros lugares aqui conosco também. Muito obrigada pela companhia nessa jornada.